Senhor Jesus, eu sou o pastor Domingos Ferreira, pastor da IBVA. Através desse vídeo eu quero informar que a IBVA agora é IBEC. Nós, como IBVA, funcionamos aqui por 14 anos. E nesses 14 anos nós desenvolvemos projetos locais de evangelismo e ação social. E também desenvolvemos a missão que o Senhor nos deu. Mas nós, durante esses 14 anos, sempre tivemos a certeza de que Deus nos daria um espaço maior. E esse tempo chegou. Mas antes de mudarmos, eu gostaria de dizer que os 14 anos que passamos aqui foi um tempo bom, e bom em especial porque nós conseguimos cumprir a missão que o Senhor nos deu, tanto no âmbito local, como estadual, nacional e transcultural, no que tange missões, formação de discípulos e ensino das Escrituras. Mas o tempo chegou de mudarmos. Porém, a essência, a declaração de missão continua a mesma. O que vai mudar é apenas o endereço da IBVA e o nome, que agora será IBEC, Igreja Batista Estrada do Coco. Aguardamos você. Agora estamos aqui nas futuras instalações da IBEC. Sim, IBEC, Igreja Batista Estrada do Coco. Aqui são as nossas novas instalações. Servimos ao Senhor ali na Avenida Tiradentes por 14 anos. E buscamos, a partir da nossa comunidade, glorificar a Deus, ensinar as Escrituras, fazer discípulos para Jesus e enviá-los às nações. Mas o Senhor, mais uma vez, mostrou a sua generosidade, graça e bondade para conosco, nos dando meios, condições de mudar para um espaço maior. Espaço que agora estamos aqui apresentando a você. Você é nosso convidado. Você que nos segue nas redes sociais, você que acompanha as nossas ministrações semanalmente, vem estar conosco. Vai ser uma alegria enorme recebê-los. IBEC, Igreja Batista Estrada do Coco. Um novo nome, um novo endereço, um novo tempo, mas a mesma essência, a mesma missão. Glorificar a Deus a partir da nossa comunidade, ensinando as Escrituras, formando discípulos para Jesus e enviando-os às nações. Aguardo você. Que Deus te abençoe. Você é bem-vindo, você é bem-vinda. Porque sem ti não estaria.
A paz do Senhor Jesus para você que está conosco a partir de agora pelo YouTube. Seja bem-vindo. Seja você membro da igreja ou não, você é bem-vindo. É muito bom tê-lo conosco a partir de agora. Queridos, como é que eu posso falar? É a primeira vez que eu vou dizer isso, aí eu estou meio sem jeito para falar, sabe? E tentei encontrar uma maneira melhor de falar, mas não consegui. Então eu estou cheio de dedos e cheio de dentes para falar. Mas eu vou falar. Eu vou ser avô. Ser avô. Minha filha, que é missionária na base da OM, em São José dos Campos, está se preparando para ir para o campo. Eles se planejaram para final do ano que vem ela engravidar. E tomaram todos os cuidados necessários, mas ela foi pega de surpresa. E até eles ficaram meio assim. Mas aí eu e Sandra entendemos que era o tempo de Deus, né? A ideia era ela engravidar no campo. Ela está para ir para a Ásia, um país da Ásia ou da Europa, em 2023 ou 2024. E aí a ideia era ela engravidar no final do ano que vem e ter a criança no campo já. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Só que minha esposa disse assim: só você vai ser avô. Né? Ela deu a entender que quando sairmos com o nosso neto ou neta e alguém perguntar quem é, ela vai dizer: é neta do Domingos. Ou neto do Domingos, ou seja, somente serei avô. Ela não, porque ela é muito nova. Né? Eu já tenho cabelos brancos, né? Ela às vezes me chama de senil, né? Mas fazer o quê? Os cabelos brancos, né, Léo? Né? Tatiane, nada, deixa eu até corrigir, viu? Viu, Léo? Eu sei que Tatiane não pensa assim, mas Sandra pensa, viu? Ela diz que eu estou velho, né? Mas é uma coisa muito boa, eu estou contente com isso. Eu estou muito contente com isso. Aí meu filho hoje de manhã me perguntou: meu pai, o senhor não está alegre não? Eu falei: nossa, Dan, eu estou muito alegre, meu pai, que é isso? Ele: meu pai, o que é isso? Eu digo: Dan, eu não consigo expressar de outra maneira. Mas, irmãos, é verdade, eu estou muito contente. Só que cada um expressa, não é? Não tem palavras, né? Seu netinho? Meu Deus, Eu tenho uma neta eleita aqui, que é a minha primogênita, que é a Aninha, né? É a minha primeira neta espiritual. Depois de Aninha eu ganhei outros netos e netas. Hoje eu tenho Mateus, tenho Rebequinha, tenho Gregory, tenho Helena, tenho Maria Flor, tenho Ebert, Vitor e Vinícius. Eu falei Helena, falei, não foi? Tenho Emily, Isaac. Mas aí o Senhor é tão bom e viu minha alegria como avô espiritual que me deu um netinho. E eu já sei o primeiro presente que eu vou dar a meu neto. Se for um menino, eu vou dar o primeiro presente. Eu vou dar um livro de C.S. Lewis. Eu gosto de livros, eu vou dar um livro a ele, não é? Mas, gente, vamos lá. Eu não podia deixar de compartilhar essa alegria com vocês. Obrigado por se alegrarem comigo. Tá bom? Eu quero pensar com você hoje, e você que está em casa, eu quero pensar com você hoje em cima do seguinte tema. Uma pessoa sincera, enganada,
ela está sinceramente enganada. Eu queria que você refletisse sobre esse tema. Uma pessoa sincera e enganada, ela está sinceramente enganada. Estamos vivendo uma época onde exalta-se muito essa questão da sinceridade. Eu entendo que sinceridade é algo que está em escassez no mundo. Há um déficit de sinceridade no caráter das pessoas. Mas sinceridade não é tudo. Eu fico impressionado quando eu vejo algumas pessoas defenderem as suas convicções, as suas teses, com muita sinceridade. Eu admiro isso, acho isso bonito. Eu penso que independente do credo religioso de uma pessoa, independente da tese que ela defenda, seja acerca de espiritualidade ou de qualquer outra coisa, afins, seja lá o que for, eu percebo quando a pessoa que está defendendo ali, fazendo a defesa da sua crença, da sua tese, eu acho bonito quando eu vejo sinceridade da parte dela. Só que tem uma questão, irmãos. Sinceridade não salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. E tem pessoas que acham que a sinceridade é suficiente para levá-la ao céu. Uma outra coisa que ocorre nos últimos dias, com muita frequência, e que é um erro, porque a Bíblia não diz isso, e eu quero lembrar que eu estou falando isso partindo do pressuposto de que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, Deus é quem a Bíblia diz que Deus é. O mundo é o que a Bíblia diz que o mundo é. O ser humano é o que a Bíblia diz que ele é. Então, partindo do pressuposto de que a Bíblia é o livro da vida no que tange fé e prática, é o livro que todos nós devemos seguir, a Bíblia não diz que a sinceridade salva alguém, por mais sincero que esse alguém seja. Devemos ser sinceros, é uma obrigação nossa. Mas eu ouvi de uma pessoa o seguinte, uma pessoa influente no meio, uma pessoa que influencia milhares de pessoas, dizendo o seguinte: Deus me aceita como eu sou. Deus aceita o ser humano como ele é. E eu parei e pensei, como é que ela pode dizer isso? Em momento algum a Bíblia diz que Deus aceita o homem como ele é. Em momento algum a Bíblia diz que Deus me aceita como eu sou. Se Deus me aceitasse como eu sou, não precisaria de Jesus. Concorda comigo? Não precisaria da cruz. Jesus não precisaria ir para a cruz e morrer na cruz. Se Deus me aceitasse como eu sou, para que Jesus veio? Por que ele teve que morrer na cruz? Ora, se Deus me aceita como eu sou, mas a Bíblia não diz que Deus me aceita como eu sou. A Bíblia diz que Deus me recebe como eu estou. Ou seja, Deus não me aceita como eu sou. Ele me recebe como eu estou. Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você está. Percebe que há uma diferença? Há uma grande diferença. E hoje fala-se muito de, não basta você ser sincero, fazer o bem, não fazer mal a ninguém, e você será salvo. Mas onde é que está a coerência bíblica disso? Onde é que está a base bíblica disso? Há muitas pessoas sinceras, e sinceras nas suas crenças, sinceras nos seus dogmas, mas
essas pessoas, se acham que a sua sinceridade pode salvá-las, ela está sinceramente enganada. Porque somente uma pessoa pode salvar: Jesus Cristo. Eu peço que você abra a sua Bíblia agora em Atos capítulo 4. Para você que está conosco no YouTube, o texto estará na tela. Na medida que você encontrar o texto, se ponha de pé, por favor. Atos, capítulo 4, verso 12, diz assim: E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Eu vou ler na tradução que eu tenho em mente, eu gosto muito dessa tradução. Ela diz: E não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Amém? Obrigado, Pai. Fala conosco de uma forma profunda e poderosa nesta noite. Que o Espírito Santo me auxilie, eu preciso da inspiração e da iluminação do Espírito do Senhor para falar aos corações. Usa-me como boca do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amor, me dê meu caderno aí de anotações. Há uns dias atrás, eu estava assistindo, eu gosto de acessar o YouTube para ver o que é que está acontecendo, para identificar as novidades. Eu penso que é algo de todo pastor. Eu sou um apologeta, eu defendo a minha fé. Por exemplo, eu sou de confissão batista. Eu sou batista. Batista histórico, é a minha confissão de fé. Mas eu não critico ninguém. Eu vou mostrar, provar para vocês, não porque eu tenha que, mas está dentro do contexto. Eu já ministrei a palavra em inúmeras denominações. Neopentecostais, pentecostais. Fui o primeiro pastor batista a ministrar num retiro para bispos e pastores da Igreja Metodista no Brasil. Ministrei no aniversário da Igreja Batista, da Igreja Metodista mais antiga do Nordeste, que fica no Rio Vermelho. O pastor de lá é um amigo particular. Fui o primeiro pastor batista a ministrar num retiro de bispos e pastores da Igreja Metodista do Nordeste. Já ministrei a palavra na Igreja Católica por 4 anos, aqui na congregação, essa Igreja Católica aqui da praça é a 2ª ou a 3ª paróquia mais antiga do Brasil, fundada em 1549. Por 4 anos, eu fui o preleitor oficial da festa, da maior festa da região, que é a festa do Divino Espírito Santo. O padre daqui, o pároco, é meu amigo. Já ministrei a palavra na Igreja Católica com o padre em Fortaleza. Inclusive, ele me convidou para celebrar a ceia com ele, ou seja, dar a hóstia. Respeito as diferenças doutrinárias, sei das diferenças litúrgicas, respeito todo mundo, mas eu tenho a minha confissão de fé. Tenho a minha confissão de fé. Estou dizendo isso para dizer, sou sincero naquilo que eu defendo, mas eu defendo aquilo que está em consonância, de acordo com as Escrituras sagradas. Quem entendeu o que eu falei até aqui?
Então, assim, eu não posso me jactar, eu não posso arrogar, não posso bater no peito e me achar alguma coisa, porque eu sou sincero. Porque a sinceridade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E o texto diz que em nenhum outro, e não há salvação em mais ninguém, pois não há nenhum outro nome debaixo do céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem salva é Jesus Cristo. Então, há muitas pessoas que dizem assim, não, Deus aceita você porque você é sincero. Mas essa pessoa anda errada? Essa pessoa anda errado? Essa pessoa anda em pecado? Não, a Bíblia não diz que Ele nos aceita como somos. Não. A Bíblia diz que Ele nos recebe como estamos. Mas Ele não nos aceita como somos. E o evangelho que é pregado hoje é um evangelho muito light, irmãos. E esse evangelho light tem enganado muitas pessoas, inclusive pessoas sinceras, que por estarem dando ouvidos a esse evangelho, continuam sinceramente enganadas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você pode olhar na relação de pregações da igreja no YouTube, você vai ver que eu preguei uma vez uma mensagem com o seguinte tema: uma crença errada, um entendimento errado gera uma crença errada. Ouça essa pregação. Um entendimento errado gera uma crença errada. E há muitas pessoas equivocadas. Quantos aqui já ouviram ou já pensaram e creram assim? Deus me aceita como sou. Sinceramente, levanta a mão. Pois é. Eu acho que foram mais pessoas, acho que eu não formulei bem a pergunta. Mas a Bíblia não dá respaldo para quem quer que seja crer que Deus aceita o homem como ele é. Se assim fosse, eu quero que você avalie a vida desse homem. Abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, a partir do verso 4. Assim, quando ledes, podeis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. É isso mesmo, meu filho? Deixa eu ver se eu me equivoquei aqui. Eu acho que me equivoquei, me dê aí. Eu botei o esboço aqui, só um minutinho. Desculpe, é isso mesmo, errei. É Filipenses. Filipenses capítulo 3.
Você abre, agora acompanhe comigo a leitura. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, isso é o apóstolo Paulo dizendo, eu ainda mais. Olha a lista, olha o currículo do homem. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, ou seja, pai e mãe, hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de quem? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. E ser encontrado nele, não tenho por minha a justiça que procede da lei, mas assim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Aleluia. Olha só, vocês percebem como o apóstolo Paulo era um homem sincero, era um homem íntegro, mas chegou um momento que ele entendeu que, embora fosse um homem sincero, ele estava sinceramente enganado. E quando Jesus Cristo o encontra a caminho de Damasco, a vida dele muda completamente. Agora, volte lá, meu filho, no texto, por favor. Volte ao texto de Filipenses, acho que bote no 5, quando ele descreve, bote o 5, versículo 6, bote o 5, olha aí. Irmãos, isso segundo os judeus, segundo a cultura judaica, Paulo era circuncidado ao 8º dia, filho da descendência de Israel, pertencente à tribo, da linhagem da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, 6º, Max, zeloso e irrepreensível. Era um homem sincero? Sim ou não? Ele era sincero nas suas convicções, e por conta da sua sinceridade e zelo, ele perseguia o quê? Perseguia quem? A igreja. Mas embora sincero, embora zeloso, embora irrepreensível, ele estava sinceramente enganado. Tem pessoas que acham que porque agem com sinceridade e integridade, na sua conduta, elas pensam que não precisam de Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, você que me ouve, a nossa alma tem vontade própria, a nossa alma não é tola, nossa alma não é tola, ela nos engana. Tem pessoas que têm um senso de justiça próprio tão alto, que embora ela com a boca confesse que Jesus Cristo é o Senhor, no coração ela não crê ainda. Porque aquele que crê, abre mão do governo. Quem crê em Jesus Cristo, passa a conviver com algo chamado vulnerabilidade. E se tem uma coisa que a nossa natureza não consegue lidar, é com a vulnerabilidade. Porque nós amamos ter o controle das coisas.
inclusive da nossa vida. Inclusive da nossa vida. E tem pessoas que, porque elas nunca mataram, nunca puxaram gatilho, nunca usaram drogas, nunca se tornaram alcoólatras, nunca cometeram adultério, no fundo, embora tenha confessado Jesus Cristo em algum momento, não é Ele quem governa a vida delas. Eu poderia trazer mais exemplos aqui, mas eu trouxe do apóstolo Paulo. Um homem irrepreensível. Paulo poderia dizer o seguinte, e agir conforme o seu entendimento: Deus me aceita como eu sou, mas perceba como a coisa muda. Ele sai da condição de perseguidor da igreja para ser o quê? Para se tornar o quê? Perseguido. Há uma mudança radical na vida dele. Há uma mudança radical na vida dele. Irmãos, eu conheço pessoas sinceras. Eu convivo aqui com pessoas sinceras. O tempo não me permite citar todas, mas eu vou citar algumas. E eu sei que a igreja tem maturidade para não entender, para não achar que é predileção ou acepção de pessoas. Uma das pessoas mais sinceras que eu conheço na vida é a irmã Lourdes ali, Nena. Uma das pessoas mais sinceras que eu conheço. Lourdes convive comigo há 14 anos. Uma das pessoas mais íntegras que eu conheço. Outra é Edmilson, esse que abriu o culto. Lourdes eu já conheci no Senhor, Edmilson eu conheci antes de se converter. Outra pessoa, Alain. Mas chegou um momento que eles entenderam que a sinceridade deles não podia salvá-los. E eles recorreram a Jesus Cristo. Mas tem pessoas que resistem ao senhorio de Jesus Cristo, porque acreditam que a sua sinceridade e a sua integridade lhes salvará. Mas o texto do capítulo 4 de Atos, versículo 12, diz que só Jesus salva. Não há outro. Não há outro. O apóstolo Paulo diria, ele tinha tudo para dizer: como é que Deus não vai aceitar um homem como eu? Circuncidado ao 8º dia, zeloso, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Como é que ele não vai me aceitar? Só que Jesus não aceitou Paulo como ele era. Jesus o recebeu. Eu quero que você entenda isso aqui. Muitas pessoas confundem receber com aceitar. Mas é sinônimo? Não, nesse contexto não é sinônimo. É tipo uma pegadinha. Tem pessoas que acham que rapidez e pressa são sinônimos. Rapidez e pressa não é sinônimo. Eu posso ser rápido sem ser apressado. Rapidez é uma coisa, pressa é outra coisa. Então, nesse contexto, aceitar e receber não são sinônimos. Eu vou dar um exemplo. Uma mulher conhece um rapaz. E ela sabe que aquele rapaz tem problemas, tem deformações no caráter. E ela é avisada, ela é alertada. Ainda assim ela decide continuar e decide se casar. E alguém pergunta: você vai aceitá-lo? Desse jeito ela, vou. Um sacerdote celebra o casamento. E esse sacerdote diz: fulano de tal, você aceita fulano de tal como seu esposo? Ela aceita. Depois do casamento, consumado o casamento, que moral ela tem para exigir dele uma mudança? Que moral ela tem? Ela aceitou. E ele pode dizer para ela: você quer me mudar? Você já sabia que era assim.
Não tem obrigação de mudar. Você não casou enganada, embora alguns enganam, como muitas mulheres também enganam. Com Jesus, não. Com Jesus, a mensagem não é venha como está e continue como veio. A mensagem bíblica de salvação não é essa. Venha como estais. Depois que a pessoa vem, continue como veio. Não, a mensagem não é essa. A mensagem é, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Negue-se. Esse negue-se a si mesmo é o quê? Mude de vida. Eu te recebo como você está. Agora, continuar como veio, não. Porque se fosse assim, irmãos, se Deus aceita o homem como ele é, para que Jesus iria para a cruz? Para quê? Se Deus aceitasse o homem como o homem é, haveria necessidade de Jesus morrer na cruz? Passar pelo que passou? Não. Agora, Deus é misericordioso e diz o seguinte: eu te recebo como você está, mas tem que haver uma metanoia, que é uma mudança de 2 Coríntios 5,17, os que estão em Cristo, nova criação, as coisas velhas, tudo se fez. Então a mensagem não é venha como está, depois que chega, continue como veio. As pessoas sinceras, porém enganadas, por não perceberem que estão sinceramente enganadas, alimentam a esperança de que Deus as aceita como elas, e na verdade não percebem que Deus as recebe como elas estão, mas não aceitam. Por exemplo, uma pessoa, um homossexual, que quer vir a Cristo, Jesus o recebe ou o rejeita? Agora ele deve continuar com a prática homossexual ou mudar? Entende o que eu estou falando? Mas o que se ouve por aí é o seguinte: eu ouvi uma pessoa, aquilo me deixou indignado, irmãos. Uma pessoa num programa, uma pessoa que é seguida por mais de 1 milhão de pessoas, em um programa, em um podcast, foi perguntado a ele. O entrevistador é uma pessoa, é um homossexual, e perguntou para ele: homossexual entra no céu? Ele disse: entra. Eu disse, e eu querendo achar um e-mail para mandar e dizer para ele: a pergunta não é essa. Eu creio que um homossexual entra no céu, se ele não praticar. O que exclui um homossexual do céu não é o desejo inflamado dele por uma pessoa do mesmo sexo, é a prática da homossexualidade, é a prática. Mas hoje se prega um evangelho, você vê que aquela moça Tami foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas esse não é o maior problema, porque os homossexuais, as lésbicas, necessitam de Jesus tanto quanto eu e você. Tanto quanto eu e você. E eu conheço pessoas, eu tive colegas de faculdade, irmãos, pense em pessoas sinceras e íntegras. Na minha sala de aula tinha 14, uma sala de 35 alunos, 36 alunos, tinha 14. Eu não tive problema com nenhum deles. E tinha um que eu dava carona todos os dias. O senhor vai para casa agora? Eu disse, vou. O senhor me dá carona? Dou. Foi até engraçado que um dia, eu sempre parava na porta do condomínio, deixava ele saía, muito obrigado. Um dia eu cheguei com minha esposa, para ver uma casa lá, o porteiro olhou assim. Eu acho que o... Tu lembra disso, André? Acho que o porteiro pensou, eu acho que ele é flex. Mas uma pessoa, pense numa pessoa legal, íntegra, sincera.
Mas Deus não o aceita como ele é. Deus o recebe como ele está. Eu afirmo, sincera, íntegra, mas a sinceridade dele não levará para o céu. Porque sinceridade não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. E é importante que nós compreendamos o seguinte: há pessoas que estão na igreja e porque se acham, ou até de fato são sinceras, acham que a sua sinceridade as salvará. E eu quero que você diga gentilmente para quem está do seu lado: a sua sinceridade não é o seu salvador. Nunca foi. Nunca será. Diga também: a sua integridade, a sua honestidade não pode salvar você. E nunca salvará. Integridade, honestidade e sinceridade é um dever de todos nós. É um dever de todos nós. Mas a sinceridade não pode salvar ninguém. E você vai encontrar por aí pessoas sinceras, irmãos. Pessoas sinceras. Eu já conversei com pessoas de outros credos religiosos, irmãos, defendendo a crença dela com uma sinceridade que eu não via em muitos cristãos, e eu fiquei admirado. Eu falei: gente, o que é isso? E eu finalizei dizendo: olha, eu quero, antes de finalizar, te parabenizar pela tua sinceridade. Meus parabéns pela tua sinceridade. Mas eu repito, a sinceridade de alguém não pode salvá-la. A sinceridade de alguém não salva ela. A sinceridade não salva ninguém. Só quem salva é Jesus Cristo. E nós temos que entender, e temos a opção de crer, que, põe aí novamente, Max, Atos 4:12. Está um pouquinho frio, diáconos, põe em 23, por favor, as duas máquinas. Está um pouquinho frio, né, irmã Glória? Tatiana, está um pouquinho frio? Tá, né, minha filha? E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos o quê? Só Jesus Cristo salva. Isso é indiscutível. Só Jesus Cristo salva. Mas ninguém. A minha crença não salva. Como eu disse, eu sou batista de confissão. Eu amo ser batista. Eu não sou adventista. Não condeno os adventistas por guardarem o sábado. Não sou católico romano. Não os condeno por guardarem um domingo. Mas eu guardo um dia da semana. Eu guardo um dia na semana. Ontem, por exemplo, eu guardei o sábado. Que eu trabalho durante 6 dias. Eu tenho que ter um dia de descanso. É bíblico você guardar um dia. Mas eu respeito os adventistas, sabatistas. Respeito os católicos dominicais. Agora, a minha sinceridade em fazer apologia à minha denominação, sou batista histórico, gosto. Eu amo ser batista. Amo a confissão de fé batista. Mas ela não pode me salvar. Quem morreu por mim na cruz foi Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu a minha morte, para que, sem merecer, eu vivesse a sua vida. Esse ano, eu fui fazer um procedimento, e aí o profissional da área de saúde, eu entrei no consultório dele, ele chegou e perguntou assim: e aí, seu Domingos, como é que o senhor está? Eu disse, entrando, eu respondi. Quando eu entrei, ele me perguntou e foi fechando a porta do consultório. Aí eu respondi, eu estou melhor do que mereço. Ele, meio que
um misto de desdém com curiosidade. Ele, melhor do que merece? O que o faz dizer isso, seu Domingos? Aí eu olhei para ele e falei, segundo a Bíblia, eu merecia o inferno. Mas um justo, sem pecado, chamado Jesus Cristo, morreu na cruz por mim, e na morte dele na cruz por mim, ele resolveu o meu maior problema. E o meu maior problema era a impossibilidade de entrar no céu, porque eu já nasci em pecado. Então, uma vez que um justo, que nunca pecou, ainda que tenha vivido 33 anos e alguns meses aqui, morreu a morte que eu deveria morrer, então, não importa como eu esteja, por mais difícil que um dia eu me encontre, eu não tenho condições, eu não vejo razão para dizer outra coisa, senão, quando perguntado como eu estou, eu responder, eu estou melhor do que mereço. Irmãos, ele não me disse mais nada. Ele fez o procedimento durante 30 minutos, ele não deu uma palavra. Irmãos, é tanto que eu quase dormi na maca. Quando ele terminou, ele falou, seu Domingos, o senhor assina aqui. Quando eu saí, foi como eu estou aqui, vixe, fulano conversa tanto, dessa vez ele não falou nada. Irmãos, quando eu terminei a resposta, ele emudeceu. Aí eu fiquei com a dúvida, será que ele ficou sem argumento para contrapor? Será que ele não disse nada. A sua herança familiar não pode salvar você. Os seus dogmas não podem salvar você. E vamos parar com isso de achar que Deus me aceita como eu sou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Ele te recebe como você está, mas ela não diz que Ele te aceita como você é. Se você é ladrão, Ele recebe um ladrão, mas Ele quer que esse ladrão deixe de roubar. E quando esse ladrão crê com o coração, ao ser recebido por Ele, crê com o coração que Ele é o Senhor e o convida para residir em sua vida, o Espírito Santo ajuda esse ladrão a deixar de roubar. Ele não nos recebe para continuarmos como éramos, não. Deus não te aceita como você é. Ele te recebe como você está. Como é que você está hoje? Você está perturbado? Você está fugindo? Você está preso a um vício? Você está no emaranhado de problemas e de confusões? Você está na caverna? Você é uma pessoa má? Você é uma pessoa ruim? Você é uma pessoa ingrata? Não importa como você está, Ele te recebe. Agora, aceitar você com tudo isso, não, Ele não te aceita. Ele te recebe para te ajudar a mudar, para te tornar um ser humano parecido com Ele. Para te tornar um ser humano parecido com Ele. É por isso que Ele te recebe. Para te tornar um ser humano parecido com Ele. Por mais sincero que você seja, se Jesus não é o teu Salvador, tua sinceridade não vai te livrar do inferno. E eu quero fazer menção de uma frase de um dos autores que eu mais leio. Eu tenho 2 autores cristãos que eu amo.
São dois pastores que marcaram o século XX, A.W. Tozer e Martin Lloyd Jones. Essa frase que eu vou citar é do senhor Martin Lloyd Jones. Ele disse o seguinte: quem acha que merece o céu não se converteu ainda. Quem vai para o céu, vai para um lugar que nunca mereceu ir. Mas quem for para o inferno, vai para um lugar que já nasceu merecendo ir. Quando eu leio isso, quando a Bíblia me diz isso, eu digo: Jesus, obrigado, porque o Senhor me livrou do pior lugar do universo. Vocês acham que o pior lugar da terra, vocês acham que o pior lugar é aqui na terra? É? Irmãos, não é não. Irmãos, eu já vi miséria. Eu já vi miséria. Minha esposa até fala: amor, você fala sempre sobre isso, é porque marcou. Irmãos, eu estive em 2018 no maior campo de refugiados do mundo. Eu vi miséria ali. Na divisa, na fronteira entre Bangladesh e Mianmar, a cidadezinha chamada Cox's Bazar. Eu vi a miséria, irmãos. Irmãos, o olhar das pessoas, das crianças, irmãos. Eu vi miséria, queridos. Eu entrei numa casa, irmãos. O telhado era de frande. Quem sabe o que é frande aqui? Nesse campo de refugiados, na sombra, dava 42, 44. Imagine no interior dessa casa, irmãos. Imagina, Léo, frande. Irmãos, eu botei a cabeça. Eu tive a impressão que eu estava botando a cabeça em um forno a lenha. Alguém aqui já foi numa pizzaria que... Já? O forno era tipo assim, tinha um lugarzinho onde o pizzaiolo botava... Eu tive a impressão que eu botei a cabeça no negócio daquele. Irmãos, eu me lembro que lá eu disse: Senhor, não deixa chover aqui. Porque, irmãos, quando chove, a cólera mata em escala industrial. Não tem saneamento básico. As necessidades são feitas no mato. No mato. Eu pensei que eu tinha visto miséria na Bahia. E olha que há 10 anos essa igreja realiza uma viagem para o sertão, não é isso? Já vimos misérias? Já vimos miséria, querido, mas eu achei que eu já tinha visto miséria. Mas nesse lugar que eu falei, que é o maior campo de refugiados do mundo, é pior do que o inferno. A Bíblia diz que no inferno o fogo nunca se apaga. Você sabe o que é isso, queridos? Diz que o fogo nunca se apagará. E foi desse lugar que Jesus Cristo nos livrou. Diga para quem está do seu lado: foi desse lugar que Jesus te livrou. Foi deste lugar que Jesus nos livrou. Foi desse lugar que Ele nos livrou. Foi desse lugar. Jesus é tão extraordinário, queridos, que... Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Uma certa feita, Jesus disse assim a Pedro: Pedro, o diabo me pediu permissão para te peneirar, mas eu intercedi por ti. Quem lembra desse texto que Jesus fala? Irmãos, o diabo se apresenta junto com os filhos de Deus na presença de Deus. E Deus dá permissão ao diabo para fazer aquilo com Jó, não foi? Os irmãos lembram o que aconteceu com Jó? Irmãos, Jó não foi nem peneirado, e perdeu filhos e filhas, perdeu as posses, perdeu a saúde, e a esposa ainda disse assim para ele: amaldiçoa o teu Deus. Irmãos, e Jó nem peneirado. Os irmãos entendem porque Jesus não deixou o diabo peneirar Pedro? Quem entendeu o que eu falei aqui?
Jó nem peneirado foi, e olha o que o diabo fez na vida de Jó, queridos. Sabe por que você está aqui agora, sentado, me ouvindo? Sabe por que você está aí, me ouvindo agora pelo YouTube? Porque Jesus Cristo ama você e tem guardado você. Mesmo que você não creia nele, ele tem guardado você. Irmão, Jesus é tão extraordinário que em João 17, um dos capítulos mais extraordinários dos evangelhos, Jesus chega para o Pai, na oração, e diz assim: Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. E em seguida ele fala: Pai, eu não peço só por estes, se referindo aos 12. Eu não peço só por eles, eu também te peço isto, Pai, por aqueles que ainda vão crer em mim. Diga para quem do seu lado: Jesus já orava por você. Jesus já intercedia por você. Aleluia! Ele já orava por nós, irmãos. Ele já orava por nós. Ele disse: Pai, eu não oro somente por estes, mas por aqueles que vão crer em mim. Quantos creem aqui? Aquela oração chegou até você. Ela chegou até você. Então não é a tua sinceridade, não é a tua integridade, não é a minha integridade, não é a nossa sinceridade. É Jesus Cristo. É Ele quem nos salva. É Ele. Como continuar como éramos? Irmãos, eu luto contra o pecado. Ah, queridos, como eu luto contra o pecado. Há quem tenha a ideia de que pastor não enfrenta tentações. Ah, irmãos, se tem uma ovelha de Cristo no rebanho que é tentada é o pastor. O poder espiritual, queridos, é tentador. E não só isso, irmãos. A ovelha pecou, chegou no gabinete, confessou o pastor ali arruma ele, ajuda, orienta e restaura. A depender do pecado, ninguém precisa saber. Vai, pastor. Vai fazer a mesma coisa? Mas sabe por que eu luto contra o pecado? Não é por medo de escândalo, não. Não é para constranger a minha família, não. Para não constranger a minha família. Não é para não constranger a igreja, não. Eu vou te dizer porque eu me esforço e luto tanto contra o pecado e só Deus sabe a luta que é. Porque eu só tenho 25 anos de evangelho. Eu só tenho 25 anos de evangelho. Eu vivi 24 anos no mundo. Irmãos, tem muita coisa de 24 anos no mundo. É muito mundo dentro de uma pessoa. Mas sabe por quê? Olha só, o mundo divulga, propaga e vive a seguinte lógica: fulano só é taxado como justo se ao longo de anos ele viver uma vida justa, uma vida honesta, uma vida íntegra. Aí alguém que caminhou com ele durante esses anos diz assim: fulano realmente é uma pessoa íntegra, uma pessoa justa. Convivi com ele 40 anos e posso atestar. Ninguém é perfeito, mas ele é uma pessoa. Mas quando você entende o que a Bíblia diz sobre justificação, você entende o seguinte, meu irmão: 70 anos que você tenha,
No dia que você com o coração crê e com a boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Deus não espera mais 70 anos para te ver como justo. Ele passa a te olhar como justo a partir daquele momento. Por quê? Porque Jesus te justificou. Quando Ele olha para você, Ele não vê você, Ele vê Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o justo. No mundo você tem que provar que é justo para ser chamado, considerado, classificado como justo. No reino de Deus, não. A partir do momento que você crê com o coração e com a boca, confessa, você é justo. Sabe por que eu me esforço a não pecar? Porque Ele me vê como justo, mesmo sabendo que eu ainda ia pecar depois que Jesus me justificou. Quem entendeu o que eu falei? Eu me esforço para não pecar, porque me constrange dizer, meu Deus, Ele morreu por mim, Ele me justificou. O Pai me vê como justo, porque ao olhar para mim, não vê a mim, Domingos, vê Jesus Cristo. Como posso eu pecar, sabendo que Ele não me vê mais como pecador, mas como justo, pelo que o seu Filho Jesus Cristo fez na cruz por mim? Só Deus faz isso. Só Deus nos ama assim. Mais ninguém. Então não é o meu esforço para não pecar. Não é a minha sinceridade em servir a Deus. Eu quero lembrar uma coisa também para finalizar, queridos. A nossa garantia de salvação e de justificação em Jesus Cristo não está atrelada, não está balizada na conduta irrepreensível de Jesus como ser humano. Está arraigada e apegada no sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Vocês entenderam o que eu falei? Não foi por conta da vida justa dele. O autor da carta aos Hebreus disse, em tudo foi tentado, mas não. Mas o que nos garantiu salvação, o que lavou os nossos pecados, o que nos redimiu, foi a morte dele na cruz. Louvado seja Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós. Louvado seja Jesus pelo que Ele fez por nós na cruz. E eu encerro repetindo. Põe o tema, por favor, Max. Uma pessoa sincera e enganada. Essa pessoa está sinceramente enganada. Porque a sinceridade não salva ninguém. E Deus não aceita o ser humano como ele é. Deus o recebe como ele está. Nunca diga a alguém que Deus o aceita como ele é. Seja íntegro, seja honesto, seja sincero, diga, olha, Ele te recebe como você está, mas Ele não te aceita como você é. Amém? Amém? Aleluia. Vamos orar? Eu tenho alguns avisos para dar, eu vou fazer uma oração, e em seguida eu vou impetrar a bênção para encerrarmos a gravação, e depois teremos alguns minutos para alguns avisos. Você que está conosco, se essa palavra falou ao teu coração, e você lembrou de algumas pessoas, ou entende que ela pode edificar alguém, deixe o seu like. Lembrando que você tem a opção de deixar o seu like ou o seu dislike. Mas se falou o seu coração, dê o seu like. E compartilhe. Se ela te edificou, e você pôde dizer, foi bom ter ouvido isso, compartilhe. Envie para pessoas. E se você ainda não é inscrita ou inscrito no nosso canal, inscreva-se. Eu te afirmo que essa igreja tem buscado aperfeiçoar
e permanecer e aperfeiçoar sua fidelidade ainda mais no seu compromisso com as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo, se Ele ainda não é, que Ele seja o teu Salvador. Amém? Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E eu sei que o Senhor está aqui para salvar. Eu sei que se há alguém aqui nessa noite, ou no YouTube, que queira recebê-lo como Senhor e Salvador, o Senhor receberá essa pessoa. Se essa pessoa entendeu que o Senhor não a aceita como ela é, mas a recebe como ela está, e se ela decidir ir até o Senhor, a tua palavra garante que o Senhor a receberá e a ajudará a se tornar um ser humano parecido, semelhante ao Senhor. Amém. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, com as consolações do Espírito Santo, e sejam com todos aqui presentes, todos dizem amém.